Mas no que você investe exatamente? No que você investe? Quer saber o que você faz com o seu dinheiro? Então tá bom. 100% ações. Para mim, o grande desafio do investidor em ações, o grande desafio, quando ele alcança a maturidade como investidor em ações, é quando ele não olha mais as cotações, é quando ele olha as empresas. Eu acho que o importante, assim, para a gente passar a mensagem, é que isso é uma atividade extremamente difícil de você obter êxito. Eu diria que se eu fosse chutar um número, eu já chutei 95% falando em vídeo, mas isso é chute. Mas eu diria que se eu fosse dizer um número, André, qual seria o número que realmente você acha? Eu acho que seria em torno de 99,5% não consegue obter êxito, entendeu? Bilionários, bilionárias, estamos hoje aqui com um monstro da educação financeira que eu chamo de professor. Que né? isso, Quando eu rapaz? tenho alguma dúvida, você sabe. Falei, professor, tô com uma dúvida aqui assim assado. Ele que me tira a dúvida. Ele é educador financeiro, além de portal, Instagram, que agora você tá atuando, tá todo pop, né? Toda revista Caras. Foi eleito em 2018 o educador financeiro mais sexy do país. Que é isso? Você sabia disso, não? Não, até porque isso não é verdade. Não é verdade. Concorreu. A gente fez uma enquete no nosso portal, né, no 1bilhão.com.br. Eu, você, Nigro, Serbases, minha concorrência, o seu lado tava ruim. Não. E aquele que é todo meio atorzão, Pit Money lá? Não, então você vai me desculpar, mas aí ficou muito fácil pra mim, né? Não, eu sei, aí mas ficou muito fácil. E cara. não, e você não sabe, a gente deixou a enquete lá 5 dias. É mesmo? Teve um voto. Puta, e não foi o meu, então quem foi? Você que votou em mim? Não, foi, tá, Luísa Perazzi. Foi ela que votou? É sério aqui, ó. Tá certo, Luísa tá lá. Perazzi. Então tá explicado. Você conhece, não? Rapaz, por acaso eu conheço. Aqui, ó. É sua esposa? Aí, ó. Não, Para mas com isso, Fabrício. Não, mas já é alguma coisa, né, velho? Na próxima nem ela votasse. Mas como é que ela achou essa enquete, hein? Onde você votou essa enquete? Cara, a gente colocou tantos insights de várias opções sexuais, né? Ixi, Pô, peraí, quem que ela tá vendo esse tipo de conteúdo? Não sei. A gente teve que divulgar, porque a gente falou, pô, 0 votos. Vai dar um empate técnico por falta de voto. Eu acho que ela entrou lá e falou, vou dar uma ajuda. Aí terminou a enquete e você foi eleito. Bom, mas a gente vai falar aqui de... O que a gente vai falar com o Bona aqui hoje? Eu quero saber onde ele investe, porque eu não sei. Não é que eu, tô fazendo média, não sei onde ele investe. Quais foram as cagadas financeiras que ele já fez? Eu também não sei. Você já gravou vídeo sobre isso lá? Não. Eu já comentei algumas vezes, mas agora esse vai ser exclusivo. Quer dar aqui. um miguezinho, né? Que só esse vai acertou ser- na vida. Né? Não, eu não dou esse miguezinho. Você é um educador financeiro que gosta de fazer média com os outros. Que isso, rapaz? Você manda uma pergunta lá pra ele, e aí, eu vendo ou compro Petrobras? Aí ele responde assim no Instagram. Minha bola de cristal não conseguiu reservar. Aliás, você gostou do meu colete de garçom? Não. Eu comprei no Mercado Livre. É? R$29,90. Pô, mas dá pra Tecido devolver? é bom? Não, devolve lá, cara. Troca por, sei lá, uma xícara. Babalu? Alguma Uma outra xícara? coisa. Alguma coisa útil. porque isso aí Caramba, ficou- não. você tá me deixando pra baixo. Eu mano. te deixando pra baixo. Você que comprou a porcaria Não, do mas eu negócio, quis perguntar, porque eu achei que você ia dar um elogio. Falou, não, Fabrício, ficou super Pô, mas bom. você pô. acabou de falar que eu sou autêntico, não sei o quê. Você É esperava verdade. que eu fosse fazer média com você? Não, na verdade, eu saindo daqui, eu já vou tomar o meu antidepressivo e Ah, vou continuar tá a bom, vida, mas isso né? aí é problema seu. Se me coloca pra cima, não existe. Né? Então, vamos começar Vamos lá. lançando a primeira bomba atômica. Diga lá. Mas eu quero saber assim, no que você investe, mas não essas respostinhas. Eu tenho... Não, exatamente no que você investe e no percentual. Por exemplo, eu tenho 20% em renda variável, invisto no fundo tal e tenho X ações. Eu quero saber exatamente o que você investe. Por quê? Na verdade, essa pergunta não estava no script. Só que aí eu vi você chegando numa Mercedes AMG. Custa quanto aquela porcaria que Eu você não sei, eu vim de Uber. Mentiroso Calhou pra de eu caramba, vir com o mentira. Uber e A ele gente vai estava de filmar Mercedes. depois. Se não custa 400 pau aquela Mercedes no mínimo, enfim. Eu falei, como é que eu fico rico? É só investir igual o Bona, né? Você copia e você fica rico. Mas no que você investe exatamente? No que você investe? quer saber O que você faz com o seu dinheiro? Então tá bom. Bom,
7 milhões. Posso dar um pouquinho de professor de vez em quando aqui sempre. Na conversa. Então tá. Bom, eu sempre explico para todo mundo, a gente já conversou várias vezes sobre isso, que eu entendo que a carteira tem que atender ao perfil individual e aos objetivos individuais. Sim. Que é a primeira coisa que você tem que ter uma reserva de emergência para necessidade, você tem que ter um dinheiro ali para uso de curto prazo. Vou, sei lá, fazer uma viagem daqui 3 meses, você gosta de viajar, né, pra caramba. Então tem que ter um dinheiro ali para isso, além da reserva de emergência, tem que ter um dinheiro para os planos de médio prazo e tem que ter a grana da independência financeira, da acumulação de patrimônio. Então, o que acontece? Essa é a forma que eu ensino, que eu entendo que funciona melhor para todo mundo, traz mais conforto e tal. Só que tem um ponto. Muitas vezes você já realiza com uma certa facilidade ou já realizou os grandes objetivos que você tinha de médio prazo. Então pode ser que num dado momento você chegue num grau de maturidade que você entenda que você não precisa talvez ter uma parte de médio prazo da carteira, que seriam aqueles CDBs com 2, 3, 4 anos, aquela parte ali. Então hoje a minha carteira ela tem se tornado ao longo do tempo cada vez mais simples. Então eu tenho uma reserva de emergência, 2 fundos de investimento, um fundo DI com a taxa de 0,3% de taxa de administração, um fundo de crédito privado, e tem um outro fundo que é um fundo de crédito corporativo que é D mais 60. Então esse fundo eu utilizo porque a gente chama de uma liquidez programada. Então é o seguinte, se eu quiser fazer algum planejamento de gasto, mas que não é um gasto emergencial, eu vou lá, ele tem um prazo de liquidez e tal. Mas isso para mim é meio religioso. Eu sempre mantenho a reserva de emergência ali, não tiro, fica ali, ela aumenta porque ela vai acumulando, né, o próprio rendimento dela. E a outra parte, Fabrício, tá bom, só você para me fazer falar isso aí. Não, a outra parte você já fala para todo mundo. A outra parte é 100% ações. 100%? Não, tirando a reserva de emergência, o capital de curto prazo, o restante é ações, são 9 ações que eu tenho na carteira atualmente. Quais são? Não interessa. Nove ações, são 8 ações e um fundo imobiliário. Não, eu vou te falar por que eu não vou falar quais são especificamente. Sim. Porque é o seguinte, qual o risco o risco de alguém ver e achar que a minha escolha de ação é a melhor do mundo? E não é necessariamente, ela tem as características que eu trago. Então, uma pessoa pode entender isso como uma recomendação ou como essa sendo melhor na minha visão. Não é isso. Essas que eu tenho atendem à minha necessidade dentro de uma estratégia que eu utilizo de carteira de ações com dividendos. Sim. Então, por isso que assim, qual que é? Por isso que eu acho que didaticamente como professor eu posso prejudicar ao dar essa informação que a pessoa pode entender que isso é uma recomendação e não é. Isso só serve para mim. A minha percepção de risco é diferente. O mercado caiu 4%. Eu nem tomei conhecimento, para isso não aconteceu nada, entendeu? Para mim o que interessa é se as empresas que estão lá estão performando, estão tendo lucro, estão aumentando o market share, tem projetos maiores. Para isso que é uma análise mais fundamentalista? É fundamentalista, 100% fundamentalista. Não me importo com preços, entendeu? Assim, subiu 50%. Pô, mas aqui acho que dá para ir mais. Os resultados continuam. Não, continuam. Mas você vai recalibrando? Vou recalibrando. Tá. Como que eu faço essa recalibragem? Esse rebalanceamento eu faço o seguinte. Eu faço nos aportes, né? Eu sou superavitário mensalmente, então eu continuo aportando grana na minha carteira. Então, quando eu faço isso, o que eu faço? Essas 9 ações, elas têm uma proporção que eu utilizo, são 8 mais um fundo imobiliário, que eu divido em iguais percentuais. Então, dá 11,11% mais ou menos cada uma da carteira. Tá. Então, o que eu faço? O mercado vai acontecendo. Algumas sobem mais, outras ficam um pouco para trás. Então, essa que tinha 11, agora tem 13. Essa que tinha 10, agora tem 8. Aí eu vou lá e coloco naquela de 8 para poder ir recalibrando essas posições sem estresse. Eu não vendo para poder, mas para recalibrar eu vou ter que sei lá, 348. Não tem estresse. Eu utilizo esse percentual da divisão como parâmetro. E aí, na medida que os aportes, eu coloco nesse mês um pouco mais aqui, no outro. Mas você não fica tradando, comprando e vendendo? Não faço não, de forma nenhuma. Os grandes investidores em ações no mundo ganham dinheiro no longo prazo, com fundamentos. Então vamos botar então um pouquinho de lenha na fogueira. Manda lá. A gente tem o brasileiro, que mania de ser esperto, né? Ganhar um dinheiro fácil. O cara juntou lá seus primeiros
5, 10 mil e fala, como é que eu multiplico por 5 em um ano esse troço, né? A pergunta que a gente mais recebe aqui, o que tá bom para investir? Tipo, como se a gente tivesse uma sacada que ninguém sabe. E aí eu tenho uma opinião particular minha que é a seguinte: se eu não faço esse troço o dia inteiro, se eu não sou um cara que tem uma grande experiência no mercado financeiro, se eu não acompanho as empresas, enfim, entendo, tenho talento para isso, etc, etc, concorda que eu levo desvantagem em relação a um ou vários gestores que tem ali um histórico bom pra caramba? Eu não tô em desvantagem em relação a esses caras? Certamente. Não só com relação ao tempo, ao conhecimento histórico, mas os recursos para poder acompanhar. Então, isso é verdade. Só que a maturidade do investidor ao longo do tempo vai fazer com que ele chegue a essa conclusão. Então, num primeiro momento... Tem um estudo, não tem, que você me falou uma vez sobre isso? Tem vários. Tem um que é a curva. Exatamente. A curva de aprendizado. Exatamente, é isso aí. Que o investidor, logo quando ele começa a pegar informação, ele recebe tanta informação que ele tem uma sensação de que ele tem um conhecimento aqui. E o outro que é expert, quando perguntado, isso foi... Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Foi sobre uma pesquisa feita, acho que na Universidade de Cornell, se não me engano. E aí o seguinte, os que eram experts no assunto se avaliavam com um grau de conhecimento abaixo dos que eram iniciantes. Então, assim, tem uma coisa também na educação financeira na internet que eu acho que tem uns problemas graves, tá? Então, por exemplo, convencionou-se algumas verdades como previdência é sempre ruim, ou que para que eu vou entregar meu dinheiro para um fundo para pagar a taxa de administração se eu posso fazer sozinho? Você não vai fazer sozinho igual ele faz, né? Sim. Agora, por outro lado, tem gente que fala assim, mas o fundo caiu. Porque o fundo está acompanhando o risco do mercado de ações. Claro. Então, eu acho que existe para mim, o grande desafio do investidor em ações, o grande desafio, quando ele alcança a maturidade como investidor em ações, é quando ele não olha mais as cotações, é quando ele olha as empresas. Por isso que eu acho muito didático a utilização de relatórios de análise. Porque quando você vai lá e compra um relatório de análise independente, você sempre vai receber as informações, aí você já vê os resultados da empresa, aquelas empresas que você tem em carteira, daqui a pouco no próximo trimestre você já sabe, ela fatura mais ou menos tanto, a expectativa da análise era tal, vou confrontar, você vai ganhando familiaridade com aquele negócio, você vai vendo todas as áreas que ela explora, né? Então isso vai te conectando cada vez mais à vida real. Então é como às vezes uma pessoa achar que ela de repente está, sei lá, num posto de combustível de uma distribuidora de combustível que tem ações negociadas em bolsa, por exemplo, ela está vendo o posto lotado, tudo lotado, onde ela anda, ela vê tudo lotado e ela acha que ela vai ter informação daquele posto no home broker. Não, ela já está tendo a experiência real. Claro. Ou quando você entra numa loja, sei lá, Renner, Riachuelo, enfim, quer que seja, e você olha e vê aquilo ali economia real. Que é economia real, exatamente. Eu sei que você faz isso. Eu faço isso, é verdade, eu faço isso. Eu quero ter o faro e o feeling do negócio, é isso que me interessa. Por exemplo, se você tiver ação da Vale, provavelmente você vai até uma mineradora e vai ver como é que tá lá o negócio trabalhando. Então, no caso da Vale especificamente é interessante, porque antes até de estar no mercado, eu já trabalhei com outras coisas antes, né? E eu já tive a oportunidade de conhecer vários lugares de extração mineral. Então, assim, eu já vi várias vezes acontecer. Na prática. Então, quando os exemplos são dados, a gente consegue lembrar daquelas situações. De como aquilo foi evoluindo, o que melhorou nisso ou naquilo outro. Então é uma coisa. Mas é lógico que existe uma diferença daquelas empresas que nós podemos experimentar, como banco, varejo, não sei o quê, e aquelas que a gente não tem como experimentar porque não são negócios vendidos para pessoa física, né? No caso do minério, a gente não compra minério. Sim. É diferente de você experimentar, por exemplo, essas que eu citei, varejo, você, por exemplo, locadora de carro. Eu despertei interesse por uma, porque sempre naqueles sites de comparativo, eu fiz 3 viagens seguidas e as 3, quando eu fiz o comparativo, ela ganhou a cotação. Não pode falar que é localiza. Não é. Então, não é. O que me chamou a atenção é porque era um novo entrante, né? Era Movida, um novo entrante. O IPO foi mais recente. Mas o que me chamou a atenção foi na economia real, foi nessa situação, entendeu? Você bateu o olho. Eu comecei a ter interesse. Eu não tenho na minha carteira, não, mas eu comecei a ter interesse no negócio, entendeu? No business em si. No business, esse negócio está atingindo aqui. Tem alguma coisa interessante aqui, entendeu? Para olhar. Então vou colocar um pouco mais de gasolina nas questões de mercado de ações. Vamos lá.
A gente está há um tempinho já nesse mercado observando e você fazer quem trada muito, né, compra e vende ações, né, fica ali no game, vamos dizer assim, às vezes fica difícil para a pessoa até auferir o resultado daquilo na semana, no mês, no ano. Eu tenho a impressão, quero saber se você compartilha também, é uma impressão minha, ou a maioria dessas pessoas que ficam tradando, elas não sabem no final do mês ou do ano o quanto exatamente elas tiveram de rentabilidade na sua carteira. Absolutamente não tem como saber. Não tem, porque é o seguinte, o que acontece? Eu não sei se é interesse das instituições financeiras não ter o cálculo de rentabilidade da carteira do cara ali disponível, entendeu? Eu não sei. Na verdade, tem uma que tem. Eu não vou fazer propaganda aqui no seu vídeo. Não, pelo amor de Deus. A gente não pode falar que é o BTG, porque senão vai se configurar já lá. O BTG não está pagando nada. Mas então, por exemplo, no BTG tem a cotização de carteira. Então você consegue ver a performance se você separar as suas contas numa conta só de renda variável, pode fazer o que for. Vai ter a medição de performance, você vai pelo menos ter esse parâmetro para comparar com o Ibovespa, IMAB e tal. Então isso eu acho que é falho as instituições não terem. Agora, já não sei se é proposital também, né? Eu acho que você deu uma pimentadinha porque leve, né? Deixa eu te falar uma coisa, quando o cara gira muito, ele gera muito custo operacional, né? Então, a corretagem, os emolumentos da própria bolsa, né? A bolsa também morde um pedacinho dela lá, não é só a corretora não. Então, quando ele fica girando aquilo, esse patrimônio, fazendo isso, ele está gerando muita lucratividade para a corretora. Então, cada vez que ele gira, vai aumentando esse custo, então ele precisa de um percentual de retorno muito maior para pagar esses custos e ter o lucro. Então, ele vai elevando muito o risco da operação dele, entendeu? E muitas vezes você tem oscilações de curto prazo que não tem racionalidade. Então isso não está conectado com a realidade da empresa, está conectado com fluxos de dinheiro no dia. E isso não tem nada a ver com fundamento. Então às vezes a pessoa vai ficar trocando de posição, quanto até eu tenho uma brincadeira, acho que eu já falei isso com você, às vezes o investidor entra em coma, é a melhor coisa que acontece para ele. Ele volta aí 5 anos, ganhou dinheiro pra caramba. O outro que for tradando o dia inteiro, talvez não esteja tão bem quanto ele. Uma boa parte desses investidores que gostam do game deveriam estar em fundos, ou em vários fundos, em 4, 5 gestores, talvez seria mais lucrativo ele. Na questão de performance, tudo bem. Eu penso que tem um outro lado, tem gente que gosta, aí é um outro aspecto, entendeu? O cara gosta, vai fazer o quê? O que você vai dizer pro cara? Não tem o que falar, mas a gente tá falando de dinheiro, né? Tudo bem, mas aí, o que tem gente que gosta de jogar? Eu não jogo. Eu falei com um médico, super conhecido, enfim, e ele gosta do game, e ele me falou assim, Fabrício, era para uma matéria X. Então, eu ainda estou aprendendo, ele estava há 2 anos. Então, às vezes eu pego 40 mil, brinco ali. Tudo bem, eu perdi, mas eu aprendi. E eu fiquei pensando, ele fica aprendendo, mas tipo, perdendo dinheiro. Ou seja, é o game, né? O cassino, né? É Las Vegas, né? Ele tem isso. Como Las Vegas. Eu acho que o importante, assim, para a gente passar a mensagem, é que isso é uma atividade extremamente difícil de você obter êxito. Eu diria que se eu fosse chutar um número, eu já chutei 95% falando em vídeo, mas isso é chute. Mas eu diria que se eu fosse dizer um número, André, qual seria o número que realmente você acha? Eu acho que seria em torno de 99,5% não consegue obter êxito, entendeu? Então, tirando o fato da tirando a possibilidade de você que faz isso ser um gênio, que aí pode acontecer, de repente você é um gênio, você é um novo gênio do negócio. Algoritmo. Exato. Ou que a gente possa enxergar bilionários tão famosos como Buffett, só que de análise técnica. Quando bilionário, achei que você ia falar de mim. Não, mas é porque eu tô falando um nível abaixo, Buffett e tal. Não, tudo bem. Então, se você achar caras assim, que consegue ter uma trajetória de décadas e décadas e que tenham esse desempenho ao longo do tempo, tudo bem, mas nós não temos isso. Sim. Quais foram as cagadas que você já fez com a sua grana? Eu quero saber, ação de empresa que você já investiu, fez uma cagada, de operação financeira, gasto. Quais são as cagadas que o Bona já fez?